Vamos ao discurso do Lula na ONU. Usar o canal Gov ou o BBC News Brasil? Qual que é o menos porcaria? Presta atenção no que a Chevrolet tá trazendo pra Como você. esses caras fazem comercial, cara? Compre seu Chevrolet 0 km com inovação e tecnologia e com desconto. Se for. Muito bem. Olha o negão lá vestido de pai de santo. Meus cumprimentos ao presidente da Assembleia Geral, Filemon Yang. E também quero saudar o secretário-geral, Antônio Guterres, e cada um dos chefes de Estado e de governo e delegados e delegadas aqui presentes. Okay. Dirijo-me, em particular, à delegação palestina que integra pela primeira vez essa sessão de abertura, mesmo que ainda naquele segmento observado. Sobrou alguém na Palestina? Os 5 que sobraram estão aí. Pois Amorim tá em todas. O que o Lira tá fazendo lá? E quero saudar a presença do presidente Mahmoud Abbas aqui presente. Senhoras e senhores. Mahmoud Abbas é o presidente da autoridade palestina, que alguns dizem é uma frente do Mossad. A ironia é que o Mossad criou o Hezbollah e criou o Hamas para dividir a autoridade palestina e radicalizá-los com uma tática de inteligência. Então, na verdade, quem criou o Hamas foi Israel. Eles apoiaram o Hamas para radicalizar a autoridade palestina e poder dizer assim, estão vendo? Esses caras são um bando de louco. Aí tá aí, ó. Israel luta contra eles mesmos. Senhores, adotamos ontem, aqui neste mesmo plenário, o Pacto para o Futuro. Sua difícil aprovação demonstra o enfraquecimento de nossa capacidade coletiva de negociação e de diálogo. Seu alcance limitado também é a expressão do paradoxo do nosso tempo. Andamos em círculos entre compromissos possíveis que levam a resultados insuficientes. Okay. Nem mesmo com a tragédia da Covid-19 fomos capazes de nos unir em torno de um tratado sobre pandemias na Organização Mundial da Saúde. Então o Lula está sempre se referindo a questões internacionais. O Lula é um presidente da nova ordem mundial, do governo global, e ele governa internacionalmente. O PT promove isso como uma coisa boa, isso não é uma coisa boa. Ele é um presidente de governança internacional. Submeter o Brasil a acordos internacionais não é uma coisa boa. Isso é fim de soberania nacional. Então não importa se o Brasil perde a sua soberania pelo americanismo, né, subjugamento ao americanismo, ou se na verdade o Brasil perde a soberania dos dois lados, porque nenhum lado reverte essas coisas. Tanto a dita direita quanto a dita esquerda transforma essas críticas em discurso, mas esse discurso é só para os idiotas, porque isso não significa nada. Em ação concreta não significa nada, porque o povo não cobra nenhuma ação concreta de fato. Precisamos ir muito além e dotar a ONU dos meios necessários para enfrentar as mudanças. O que significa? Então ele quer dar mais poder à ONU, para a ONU ter mais poder sobre as soberanias. Ele quer que a ONU tenha um poder internacional superior às autoridades dos próprios países. O Lula não pode ser um nacionalista com esse discurso aqui. Do panorama internacional. Vivemos momentos de crescentes angústias, frustrações, tensões e medo. Testemunhamos a alarmante escalada de disputas geopolíticas e de rivalidades estratégicas. 2023 ostenta o triste recorde do maior número de conflitos desde a Segunda Guerra Mundial. Os gastos militares globais cresceram pelo 9º ano consecutivo e atingiram 2 trilhões e 400 bilhões de dólares. Há um equívoco sobre isso. Parte dos gastos militares dos Estados Unidos vem da economia planificada deles. Os Estados Unidos põem o financiamento do seu socialismo tecnocrático, por exemplo, desenvolvimento de novas tecnologias, robóticas, microchips, dentro do setor de defesa. As universidades desenvolvem contratos com o setor de defesa e depois quem comanda é o Pentágono, comanda o direcionamento tecnológico dos desenvolvimentos tecnológicos norte-americanos. Então não sempre vai subir esse budget. E por que eles fazem isso?
Porque se eles admitirem que eles estão gastando com isso, eles vão admitir que eles são um país socialista. Fascista, né? Semi-estatal, economia semi-estatal. Então eles... Esse é o sistema. Tu desenvolve tecnologias na relação do Estado, põe o risco no bolso do povo, e quando o produto está pronto, tu dá para um cara que nem o cara da Microsoft, o Bill Gates, que quem desenvolveu a internet foi a DARPA. O Bill Gates dizia que a internet não era uma coisa lucrativa. Esse cara nunca. A internet, aliás, que está em uso desde os anos 70. Só foi ter acesso a isso aí quando? Então, essa é uma ignorância do Lula. Esse é mais um discurso. Não foi nem ele que fez esse discurso. Lula não escreve nada desses discursos. Os presidentes americanos também não. Os presidentes são avatares. Quem quiser colaborar com o canal, faça a doação livre via Pix. Copie e cola o Pix no seu aplicativo bancário. É fácil, não tem problema nenhum. E doações livres no Pix e assinaturas no Apoia a partir de 10 e no Catarse a partir de 5. Mais de 90 bilhões de dólares foram mobilizados com arsenais nucleares. Estes recursos poderiam ter sido utilizados para combater a fome. Ai, meu Deus, vem com essa merda dessa fome. Agora tu não vem combater com fome nenhuma, porque tu quer combater a fome, Lula? Tu pode simplesmente enfrentar o Banco Central e parar de pagar juro. Só que tu não conversa com a tua população. Tu não estabelece uma relação sincera com o público. Enfrentar a mudança do clima. A mudança do clima, outra picaretária. O que se vê é o aumento das capacidades bélicas. O uso da força, sem amparo no direito internacional, está se... Como é que tu vai ter um direito internacional sem polícia internacional? Quando esses merda dessa esquerda internacionalista, que são todos, falam em direito internacional, Nonchansky, Lula, esses porra, eles nunca explicam para as pessoas o seguinte: direito internacional significa autoridade e imposição internacional, lei, polícia internacional. Porque lei sem enforçamento policial é só uma sugestão. Por exemplo, a lei de Deus, ela não se impõe através da força. A lei de Deus diz que não roubarás, não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo. Existe um enforçamento dessa lei numa sofisticação de consciência cristã. A gente sabe que essas leis não podem ser enforçadas à força. Países atrasados, como dentro do Islã, por exemplo, impõem essas leis de Deus via força. O mundo do chamado Oeste já superou essa questão dentro da ética cristã. Então, leis não funcionam sem polícia. A pergunta que fica: quem é que vai enforçar essas leis? De novo, Lula falando da subtração da soberania nacional, das soberanias nacionais.